Filho, Eu sempre falei muito. E hoje... Hoje, pela primeira vez, eu ouvi. Ouvi a voz de Deus. Tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Habitavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim. Mas chamaste com uma voz tão forte que rompeu minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo curaste minha cegueira. Exalaste perfume. Respirei-o suspirando por ti. E te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e desejei ardentemente tua paz. Eles não tiveram sucesso em tomar a Basílica. a sua conversão deu muita coragem aos fiéis daqui. A Imperatriz não vai matar todos. E agora, o que você vai fazer? Irei para Ostia com minha mãe e meu filho. De lá embarcaremos num navio para a África. Iremos para casa. E quando chegar lá? Eu quero estudar e rezar. Viver em solidão. Não será fácil para você viver em solidão. Eu falo por experiência própria. Não sou digno de ser sacerdote. Deus lhe pedirá mais do que isso. Isto é tinta. Lembre-se de usá-la toda. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Este é o último vídeo da série chamada Santo Agostinho segundo Martinez e Natan Rufino. Gostaria de inicialmente ler um versículo da Palavra Inerrante de Deus, que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, todos os apóstolos lutaram pela verdade. E nós estamos vivendo uma era muito difícil, né? Quando ouvimos mentiras, por exemplo, vinda de políticos ou pela mídia brasileira, até entendemos, né, entre aspas,
embora que não devemos nos conformar com a mentira e sim combatê-la. Afinal, não deveria ser assim, né? A mídia lutando pela mentira. Mas quando lemos o Novo Testamento também, entendemos que os seres humanos sem temor a Deus, ou que não obedecem à palavra de Deus, mentir é algo normal para eles. Veja um exemplo de tentarem colocar na cabeça das pessoas, a mídia brasileira, que Elon Musk, por exemplo, fez um gesto nazista em um dos seus discursos, né? Recentemente agora, no 2025, janeiro de 2025. Bem, isso chama gatilhos mentais, quando você ouve sobre algo e já associa aquilo. Mas quando falácias e enganos vêm daqueles que deveriam velar pela verdade no campo religioso, ou seja, aqueles que dizem ser apologistas cristãos, mas que distorcem a história da igreja, deturpam e tentam denegrir a imagem daqueles que são considerados pela igreja cristã como heróis da fé. Quando vemos esses apologistas sinergistas brasileiros fazendo o mesmo que a imprensa ideológica esquerdista faz, assim como apologistas católicos também, que misturam verdades com mentiras, quando vão falar sobre a reforma protestante, os católicos, os apologetas católicos deturpam, né? Adulteram fatos sobre Lutero, Calvino e tantos outros. É algo realmente ultrajante. Bem, afinal, eles mutilam a informação, falam meias verdades e trazem a história de forma como eles querem, tentando sempre denegrir a imagem de pastores que foram usados por Deus, que tiveram falhas, evidentemente, pois eram pecadores, mas que procuraram espalhar o Evangelho de Cristo pela Europa, ao meio de tantas guerras perpetuadas pela Igreja Romana. E nisto, infelizmente, é o que nós vemos em uma apologética de muletas que é feita por Flávio Martinez, atual presidente do CACP, né, que significa Centro Apologético contra Protestantes. Estou brincando, né? O nome real é Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E nós vemos também Nathan Rufino, adepto de Kennedy Reagan, também lutando contra a reforma protestante, os reformadores, a teologia reformada e por aí vai. Eles fazem inúmeros vídeos tentando denegrir a imagem de pastores que iniciaram a reforma protestante, onde os apologistas católicos chamam de revolta protestante, e até tentam justificar hereges como Pelágio, e o que não é de se estranhar, afinal, nesse início de 2025, vemos Martinez postando pelo menos 3 vídeos em seu canal de um verdadeiro herege, né? Ou seja, Martinez postou 3 vídeos em seu canal de Nathan Rufino, que é seguidor assíduo do herege Kennedy Reagan. Acontece que na página do site de Nathan Rufino há várias indicações de livros de Kennedy Reagan e T.L. Osborne, né? São verdadeiros hereges, são pessoas que ensinaram essa maldita teologia, entre aspas, falsificada, né? Porque não é teologia, da prosperidade, confissão positiva, há poder nas suas palavras. Mas nós não vemos, né, o Flávio Martinez exortar ou orientar Nathan Rufino para que ele abandone essas heresias de perdição, a confissão positiva, que ele ministra, né, abertamente em sua igreja, Nathan Rufino, certo? Agora, o que importa para Martinez é que Nathan Rufino luta contra o evangelho monergístico, né, e que ele procure sempre denegrir a imagem de pastores monergistas. Isso é o que importa realmente para a apologética de Martinez. O presidente do CACP disse que tem que abaixar a bola dos apologistas reformados e dessa forma vai tirar aí o orgulho dos apologetas monergistas. E de uma forma como ele está procedendo, ele quer abaixar a bola dos apologetas reformados dessa forma.
se unindo com hereges? Complicado, né? Mas já tem pessoas comentando nos vídeos de Flávio Martinez e o questionando quando ele se une a hereges. No vídeo Irineu Orígenes e outros que confrontaram o predestinismo, nós vemos ali abaixo um comentário de um evangélico que se identifica como @devocional_diário Vida Cristã. Ele questiona por que Flávio Martinez se une a uma pessoa que é devota de Kennedy Reagan e suas heresias. Martinez responde: acho que nem o elocubrado de Benihim nunca ensinou o calvinismo. Então ele quer dizer algo sem sentido, né? Ele diz, olha, nem Benihim ensinou calvinismo, quer dizer uma coisa sem sentido, né? Justificar um erro com outro erro, né? Não tem sentido. Esse é o ponto que chegou o senhor Flávio Martinez em sua militância contra o evangelho monergístico. Mas nós vamos ver agora, resumindo essa série, o que aconteceu nos vídeos. No vídeo número 1, fizemos uma preliminar sobre as alegações de Flávio Martinez e Nathan Rufino. No vídeo número 2, demos uma olhadinha nas fontes precárias usadas por Flávio Martinez e Nathan Rufino. No vídeo número 3, foi apresentado o que algumas pessoas que estudaram Agostinho de Hipona têm a nos dizer. Alguns estudiosos odiavam Agostinho, mas depois de ler as suas obras, mudaram totalmente de perspectiva, né? Então, no vídeo número 4, também nós exploramos mais alguns pormenores sobre Peter Brown, né, a fonte usada por Martinez. E agora vamos ver nesse vídeo final, né, alguns pontos que vai nos chamar muito a atenção, né? É notório que Peter Brown, a fonte de que Martinez se utiliza, ele deixa de comentar, né, na sua biografia mais recente, mais moderna, ele deixa de comentar que foram descobertos achados, né, de sermões de Agostinho, e trouxe mais luz sobre a pessoa de Agostinho. Peter Brown faz retratações que Martinez não apresenta aos seus escritos. Peter Brown, por exemplo, tem escrito o importante livro Santo Agostinho, uma biografia. Esta é uma obra clássica, originalmente publicada em 1967. Nas últimas décadas tem sido considerada por alguns estudiosos como a narrativa padrão sobre a vida e os ensinamentos de Agostinho. E mesmo este erudito responsável publicou no ano 2000 uma versão atualizada de sua obra após a descoberta de cartas e sermões até então desconhecidos. Nesta atualização, ele escreve um epílogo em que reconhece, entre outras coisas, que em sua primeira versão pintou a imagem de Agostinho bem mais severo do que ele teria sido. Eu não havia captado os tons mais em surdina que compunham o pano de fundo de seu dia a dia como bispo, que ficou conhecido como o santo da inteligência, escreveu Brown. Mas mesmo Flávio Martinez não apresentando essas afirmações ao seu público, ele admite que Justo González é o maior historiador vivo da Igreja Cristã em nossos dias. Para você entender e compreender tudo isso, eu quero indicar um livro de um dos maiores historiadores mundiais hoje, Justo González, que fez um trabalho bibliográfico de pesquisa chamado Uma Breve História do Domingo. Tá aqui, ó. Este livro, ele na primeira parte, ele detona toda a perspectiva sabatista. Passe no site da CPAD, compre lá o livro Uma Breve História do Domingo. É um livro belíssimo, com certeza vai trazer muito esclarecimento a você e te dar entendimento. Principalmente você que é adventista ou sabatista, esse livro aqui vai te ajudar muito. Detalhe, é só provas documentais. Não tem opinião do Justo González aqui. É provas, é documentos. Você precisa lê-lo, tá bom? Mas mesmo Flávio Martinez não apresentando essas afirmações ao seu público, ele admite que Justo González é o maior historiador vivo da Igreja Cristã em nossos dias.
Mesmo assim, ler a obra O Mestiço Agostinho, uma obra que não foi publicada em português, devemos nos perguntar se ele aceitaria o que está escrito nesta obra, né? O historiador, que é arminiano, de uma igreja metodista, Justo Gonzalez, vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre Agostinho no capítulo 4, né? Que traz por título O Pastor e os Maniqueus, onde são apresentadas 17 páginas sobre Agostinho e os maniqueus. Para não dizer que eu estou sendo tendencioso ou estou adulterando o que Justo Gonzalez diz, deixarei no final do vídeo as páginas originais no inglês para que você possa conferir o que nós estamos dizendo. Porque devemos lutar pela verdade e não pela mentira e nem ser ideológico de uma vertente, seja ela católica, arminiana ou calvinista. Devemos velar pela verdade histórica. E vamos verificar o que Flávio Martinez e Natan Rufino dizem no Brasil aos seus escritos, se é verdade ou eles estão sendo falaciosos. Bem, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 4, que mostra aqui o pastor e os maniqueus, ok? Nós vamos ver a contracapa, o que dizem sobre este livro de Justo Gonzalez, historiador da igreja, ok? Então nós vamos observar aqui na contracapa, aqui está escrito que, como Confissões e Cidade de Deus deixaram uma marca indelével no cristianismo ocidental, ele se tornou tão sinônimo do cristianismo no Ocidente que esquecemos facilmente que ele era um homem de duas culturas, africana e grego-romana. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, ele tinha duas culturas, uma africana e uma greco-romana. Agostinho experimentou o que a teologia latina chama de mestiçagem, né? O que significa ser de origem mista. O historiador e teólogo cubano-americano Justo Gonzalez olha para a vida e o legado de Agostinho da perspectiva de sua própria herança latina e encontra no bispo de Hipona um recurso notável para a igreja de hoje. Então, você percebe aqui que vários comentaristas, né, eles estão falando sobre Agostinho de Hipona. Eles dizem aqui também, é um livro extremamente legível de um ilustre historiador da igreja. Justo Gonzalez está entre os intérpretes mais importantes e influentes da história da igreja em nossa época. O mestiço Agostinho é uma conquista notável, se referindo a este livro. Quem diz isso é Dave Irving, teólogo do Seminário de Nova York. Diz aqui também, depois de muitas gerações que fingiram que Agostinho era um europeu branco, é revigorante ler este elegante estudo de um dos gigantes da tradição cristã ocidental, né? John Meichelson. E Eric Gregory também diz, Universidade de Colômbia, Nova York, há muitas belas introduções à vida e ao pensamento de Agostinho, mas é difícil pensar em um mais oportuno para uma nova geração de leitores do que o mestiço Agostinho. Tá aqui uma obra aqui, senhor Martinez. Eu sei que o senhor não vai ver esse vídeo. Eu espero que alguns inscritos seus vejam, ok? Os elogios tecidos por esta obra escrita em 2016 aqui nos Estados Unidos da América. Bem, senhoras e senhores, nós então vamos entrar propriamente no capítulo 4, na página 86, e vamos ver o que vai nos apresentar aqui Justo Gonzalez, que é um historiador respeitado por João Flávio Martinez, ok? Vai dizer que ele está mentindo aqui, senhor Flávio Martinez. Respeitadíssimo por ele, né, do CACP, né, o senhor Flávio Martinez. Então vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer sobre Agostinho de Hipona. Se realmente ele
trouxe o maniqueísmo para a igreja cristã. O que aconteceu, né? Então vamos lá, vamos começar a ver. Bem, senhores, na página 81 deste livro, nós vemos aqui que por 9 anos Agostinho foi maniqueu, quando ele finalmente aceitou a fé de Mônica. Mônica era sua mãe, e recebeu o batismo das mãos de Ambrósio, que era um grande pastor lá em Roma. Ele sentiu a necessidade de refutar os ensinos que ele havia seguido tão ferozmente anteriormente. Assim, muitos de seus escritos, particularmente os anteriores, procuravam então agora refutar o maniqueísmo. Ou seja, Agostinho de Hipona, agora se tornando um cristão, na verdade, foi lhe dado, né, a tinta por Ambrósio, e olha, começa a escrever aí, Agostinho, começa a escrever contra as heresias, e ele foi tido um chamado de Deus para essa área da apologética, e foi justamente o que ele fez. Então ele teve a frequente tarefa de refutação, também deixou uma marca na teologia, desenvolveu muitas de suas ideias em oposição ao maniqueísmo. Portanto, para entender o pensamento de Agostinho é necessário entender algo do maniqueísmo, de sua atração e de seu movimento. Bem, o maniqueísmo se originou na Pérsia, diz a página 81. Ele se originou na Pérsia, seu nome é derivado do seu fundador Mani, que é o fundador, chegou à convicção de que suas principais religiões era por ele conhecida, né? Ele conhecia da Pérsia o zoroastrismo, budismo e cristianismo, representavam um processo divino de revelação, cujo ponto alto era o próprio Mani. Intrigado pelo budismo, ele foi morar na Índia por algum tempo, no caso Mani, o fundador do maniqueísmo, e ao retornar da Pérsia procurou convencer os líderes daquela terra a seguir a sua religião, que ele agora propôs para culminar as 3 grandes religiões antigas, algo parecido com o que quis fazer Mohammed, né? O profeta Maomé do Islã, né? Dizendo que tinha aí as novas revelações para formar a nova religião. Mas ele não conseguiu isso, fugiu de perseguição das autoridades zoroastrísticas da Pérsia, buscou refúgio na Índia. Algum tempo depois ele retornou à Pérsia, ainda insistindo na superioridade da sua religião, cujo representante era ele mesmo, porque ele se considerava o Consolador, né? Ele se considerava o Consolador, da mesma forma como interpreta o Islã. Mani, ele dizia agora que ele era a pessoa que foi usada por Deus para reunir a verdade. Bem, na página 82 nós vemos que Agostinho, eu não vou ler todas as páginas, senhor, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas só os pontos principais. Mas na página 82 vemos que Agostinho era um homem de 2 culturas, tá? Africana e grego-romana. Agostinho foi um grande opositor do cristianismo católico, quando ele era maniqueu. Tentou ali lutar contra o catolicismo romano de todas as formas. Como nós vemos no vídeo 1 e 2, na entrada do vídeo, nós vemos ali Ambrósio exortando, né, Agostinho para que viesse a verdade. Foi o que ele fez depois, abandonando o maniqueísmo e vindo para a verdade da fé cristã. Então, nós vemos aqui também na página 82 que Mani, como eu dizia para vocês, ele afirmava que ele era o Paracleto, ou seja, o outro Consolador. Olha o absurdo, né? Contanto que Jesus está se referindo ao Espírito Santo, o Paracleto. Mas Mani dizia que era ele o Paracleto. Na página 83, mostra que como Agostinho se interessou pelo maniqueísmo, certo? E depois o abandonou. Na página 83 diz que ele se identificou com os maniquistas mais moderados. A página 83 também diz que a grande questão que os maniqueus alegavam ter resolvido foi a natureza e a origem do mal, ok? Na página 84 nós vemos aqui que realmente os maniqueus eram bem místicos, né? Essa mistura de luz e escuridão existe em todo o cosmos e, portanto, os maniqueus procuravam explicar os movimentos dos corpos celestes e tudo o que acontecia dentro deles com a base neste princípio, na mistura da luz e da escuridão.
Assim, por exemplo, eles explicavam as fases da Lua, dizendo que a Lua foi iluminada por almas em seu caminho para retornar ao reino da luz pura, né? Então você vê que era uma religião realmente mística, né? Era muito mística. Na página 85, vemos que a salvação dos maniqueus é por obras. Eles acreditavam em obras para serem salvos, tá bom? Na página 86 mostra a organização do maniqueísmo, como é que era a hierarquia deles. No topo dessa hierarquia estavam os 12 filhos da doçura, sobre os quais havia uma hierarquia tripartida que era semelhante ao sistema cristão de bispos, presbíteros e diáconos. Entre os crentes estavam os eleitos e os ouvintes. Tinham os eleitos e os ouvintes. Após a morte do corpo, os eleitos retornariam ao reinado da luz, enquanto os ouvintes seriam reencarnados em outra pessoa até atingir o nível dos eleitos. Aí nós vemos aí, tanto Natan Rufino como Martinez tentando dizer, ó, tá vendo? Esse negócio de eleição veio daqui. Ou seja, Agostinho, ele tirou essa ideia de eleição dessa doutrina aqui. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando nós olhamos a Bíblia, foi o que um pastor presbiteriano tentou explicar num vídeo que eu vi por aí. Que Martinez, ele tenta, sabe, aquele joguinho de esperteza, né, dizer assim, porque um pastor refutando Flávio Martinez disse, olha, ele tenta associar doutrinas pagãs, dizendo aqui que Agostinho ele usou de doutrinas pagãs, no caso os maniqueus, para querer trazer essa história de eleição. Nada a ver uma coisa com outra. Os ouvintes, eles eram reencarnados para se tornar eleitos, quer dizer, uma coisa totalmente mística, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver com Romanos 9, não tem nada a ver com Efésios capítulo 1, verso 1 a seguir. Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, mostra a verdadeira eleição dos filhos de Deus, mas eles querem insistir nesse tipo de coisa, né? Você entendeu? Então, nós vemos aqui então na página 86 que Agostinho entrou e saiu do maniqueísmo. Então ele entrou no maniqueísmo, depois ele foi convencido pelo Espírito Santo de que ele estava errado, e assim ele abandona, certo, esta falsa doutrina, né? Na página 87, nós vemos aqui que no livro é apresentado que ele refutou grandemente, escreveu grandemente livros contra os maniqueus, tá? Nós mostramos nos vídeos anteriores desta série que não foi só Agostinho de Hípona que escreveu contra os maniqueus. Houveram muitos escritores que refutaram o maniqueísmo, mas Agostinho ele se destacou pela sua maestria, né, de como fazer isto, né? Não que os outros escritos não fossem bons, tá bom? 86 mostra que Agostinho estava insatisfeito com muitas respostas do maniqueísmo, e após ele ouvir um mestre chamado Fausto, que era um grande mestre do maniqueísmo, ele se decepcionou porque ele esperava respostas melhores, ok? Então, na página 87 deste livro, nós vemos que ele escreveu grandemente contra o maniqueísmo, tá bom? Na página 87, também nós temos um debate que ele teve com um professor maniqueu chamado Fortunatius, tá? Então, ele saiu vencedor desse debate, ele debateu depois que ele passou para a fé cristã, no caso, naquele tempo era a fé católica. Agostinho ele saiu desse debate vencedor, tá? De Fortunatius, tá bom? Isso está escrito na página 87. E também na página 88, os maniqueus ensinavam que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo que o do Novo Testamento, né? Isso lembra bastante Marcion, né? Na página 88, em 388, no ano de 388, Agostinho, para rebater os maniqueus, escreveu o livro
livre-arbítrio, mostrando para os maniqueus como eles estavam equivocados em muitos dos seus pontos, ok? Na página 88 também, com o passar do tempo, Agostinho, ele volta a sua atenção principalmente para os donatistas e pelagianos. Depois que ele refutou, né, os maniqueus, ele voltou-se a sua escrita, a sua pena contra os donatistas e pelagianos, que eram novas seitas que estavam surgindo naquele período, tá? Na página 89, nós vemos aqui, então, o pensamento dos maniqueus e de Agostinho, tá? E nós vemos aqui um longo período de refutações que ele fez aos maniqueus, tá? Nós vemos aqui também, na página 91, desta obra de Justo González, algo bem interessante, né? Que alguns podem querer usar essa página 91 contra o que nós estamos dizendo. Mas ele diz assim, Justo González: e assim como Agostinho responde à questão do mal por meio do monismo absoluto, do neoplatonismo, ele agora responde à questão do mal dentro de si mesmo por meio de uma afirmação radical da unidade da alma. Então alguns podem dizer assim, olha, tá vendo? Agostinho usava o monismo e o neoplatonismo. O monismo, senhores, é uma teoria filosófica que afirma que todas as coisas existentes são derivadas de uma única substância ou fonte. Já o neoplatonismo é uma corrente filosófica que se desenvolveu no período da crise do Império Romano entre os séculos 3 e 4, tá bom? A influência, então, do neoplatonismo se estendeu ao Renascimento e, além disso, afetando as variadas vertentes da filosofia e teologias ocidentais. Então, queridos, não foi somente Agostinho que foi influenciado pelo neoplatonismo. Toda a escolástica protestante, ela bebeu da fonte também do neoplatonismo, tá? E não temos problemas nisso quando nós vamos investigar realmente as questões envolvidas nesse fator, tá bom? Agora, na página 92, nós vemos aqui mais algumas declarações, né? O amadurecimento de Agostinho, ele começou a ver então a diferença, diz aqui a página 92, a diferença entre os monistas, o monismo e a doutrina cristã. Então, Agostinho, ele soube diferenciar, né, ele soube apresentar a diferença do monismo e a doutrina cristã, tá, da criação, por exemplo. Então, ele foi amadurecendo e foi distanciando dessas questões, tá? Na página 93, nós vemos aqui, certo? Que foi apresentado a predestinação e o livre-arbítrio, ensinos de Agostinho, como ele via um ponto e como ele via outro ponto. Isso está em seus sermões, 182.45 e por aí vai indo. Eu não tenho tempo de ler tudo aqui, senão ficaria muito extensivo o vídeo. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que na página 94, nós vemos aqui que o autor Justo González, ele diz que Agostinho foi influenciado pelo neoplatonismo, como eu já disse, e também pelo estoicismo, tá? Acontece que não foi só Agostinho, tá, que foi influenciado pelo neoplatonismo e o estoicismo. Todos os teólogos da sua época tinham alguma influência dessas vertentes, tá? Agora, vamos ver o que significa influência dessas vertentes. O neoplatonismo na teologia ortodoxa. Desde os dias iniciais da igreja primitiva até o presente, a igreja ortodoxa fez uso seletivo e positivo da filosofia grega antiga, especialmente as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles e dos estoicos.
Por exemplo, o termo logos, do grego, originou-se com Heráclito e exigiu razão ou pensamento. No contexto cristão, logos assume um significado mais profundo e torna-se um nome para a segunda pessoa da Trindade. O escritor e teólogo Gregório Palamas dá 4 significados distintos para o termo logos. O princípio mais importante a se ter em mente é que o cristianismo primitivo se desenvolveu em um ambiente grego e um vocabulário comum foi usado na escrita filosófica, espiritual e teológica. No entanto, o significado das palavras por vezes evoluíram ao longo de linhas diferentes. Em outros casos, ideias e conceitos filosóficos foram por vezes adaptados e modificados por escritores cristãos. Qualquer trabalho exegético que tente desvendar a influência do neoplatonismo sobre a teologia cristã precisa manter esses princípios em mente. Deve-se também notar que a filosofia foi utilizada de forma bastante diferente nas tradições teológicas orientais e ocidentais. Então, senhores, o conceito estoico foi usado na questão ética, tá bom? Então, Agostinho não se tornou um herege por aderir, assim como os demais teólogos de sua época aderiram a essa questão. O estoicismo, ele influenciou o cristianismo em vários aspectos, na ética, a terminologia e os hábitos. No entanto, as duas correntes filosóficas divergem na concepção de divindade, salvação e propósito. Por exemplo, quando você vai estudar um pouco sobre os conceitos do estoicismo, concernente à moralidade, você vê o seguinte, dizia apóstolo Paulo, a Bíblia: aprendi a contentar-me em todas as circunstâncias. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja bem, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Já Sêneca diz o seguinte: é a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza, e se o homem pobre pode ficar contente se cair na riqueza. As palavras de Jesus sobre vingança foi o seguinte: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Já nós vemos o estoicismo dizendo o seguinte: é uma pessoa pequena e lamentável que vai morder de volta quando é mordida. Existe então a regra de ouro também. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sêneca diz o seguinte: onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a gentileza. Então, quando Gonzales diz sobre o estoicismo ter influenciado Agostinho, não foi que sua teologia foi afetada nos conceitos errôneos do estoicismo, mas a ética estoicista poderia ser aproveitada em alguma coisa. Mas todo teólogo de sua época era assim, não só Agostinho. Mas isso não interferiu em sua leitura da Bíblia, quando os textos eram claros sobre a eleição e sobre outros pontos de vista da Bíblia Sagrada. Na página 96 deste livro, do historiador Justo Gonzales, falando sobre Agostinho, ele comenta sobre o determinismo, né, que é tão acusado, né, nos dias de hoje, né, as pessoas acusam o evangelho monergístico de ser determinista, tá? Fatalista e tudo mais. Agora, veja, vamos ver aqui rapidamente o que Agostinho falou sobre esta questão, tá bom? Nos empurrar em uma... Na página 96 do livro de Justo Gonzales, ele coloca aqui as palavras de Agostinho, né, explicando que da mesma forma que fazemos por natureza e não por decisão livre, não é nem louvável nem mal. Isto é importante, pois se a vontade fosse simplesmente o resultado de forças externas, não seria livre e, portanto, não haveria mérito ou culpa em qualquer ação.
Forças externas podem nos empurrar em uma direção ou outra, mas eventualmente tudo o que importa é a livre decisão da vontade, mesmo em meio a tais pressões. Como diz o próprio Agostinho, o que pode ser a causa do testamento antes do próprio testamento? Ou se a causa é a própria vontade, o que significa que chegamos à raiz do que buscamos? Ou não é a vontade, e neste caso a vontade não peca? Em resumo, ao criar seres humanos, Deus lhe deu este bem intermediário que é o livre-arbítrio. Quando Agostinho está se referindo ao livre-arbítrio, ele está falando da liberdade do homem. O termo livre-arbítrio hoje, eu não acredito que é apropriado nós usarmos como reformados, porque diz que a pessoa é livre tanto externamente como interiormente, o que não é verdade. A pessoa não é livre, ela é influenciada, tanto pelo seu coração como por forças externas. Por isso que a palavra livre-arbítrio eu não acredito que cai bem. Mas eu entendo que Agostinho estava usando a palavra livre-arbítrio aqui. Por si a liberdade é boa e faz parte da perfeição da criatura humana. Mas como é um bem intermediário pode ser usado para o mal. Ainda há outro problema que Evódio levanta antes de Agostinho. Como nossas ações podem ser livres se Deus já as conhece? Ou seja, se Deus já as conhece, como é que pode ser livre? Evótius diz: ainda não vejo como essas duas coisas não se contradizem. Conhecimento divino de nossos pecados e a nossa própria liberdade de pecar. A resposta de Agostinho é que Deus sabe o que vamos decidir, mas não o determina. Mas isso é semelhante ao que acontece com a nossa própria memória, que se lembra de muitas coisas, mesmo que sejam coisas que alguém escolheu fazer. Lembramos daqueles eventos que nós mesmos produzimos, bem como o de outros que aconteceriam por outras razões. Da mesma forma, Deus sabe tanto o que vai acontecer, porque Deus determinou que deveria ser assim, sob a sua vontade. 3.1749. Agostinho está explicando, em outras palavras, que existe a liberdade humana, mas que tudo está determinado por Deus. É lógico que aquelas pessoas que não entendem, e nós também não entendemos plenamente como isso funciona, porque Deus ele vai além do nosso raciocínio. Acontece que Deus não faz do homem um boneco, né? Então, ou faz que ele venha pecar, porque senão Deus embutiria pecado na pessoa, e não é isso que Agostinho está falando aqui. Mas os nossos adversários, eles tendem a distorcer as palavras de Agostinho. Mas na página 97 nós vemos aqui o final, né, sobre essa questão de Agostinho e os maniqueus. Vamos ler toda a página, que é algo bem rápido. Aquilo que acontecerá por uma livre decisão das criaturas de Deus, isso não torna essas ações menos livres, assim como nosso conhecimento atual de decisões passadas não contradiz a sua natureza livre. Entre as várias controvérsias em que Agostinho esteve envolvido, foi contra o maniqueísmo que ele foi o mais bem sucedido, embora a que mais lembrada a que mais lembrada e que teve maior impacto na teologia posterior tenha sido a sua controvérsia com o pelagianismo. O maniqueísmo se apresentou como um sistema altamente racional que foi capaz de explicar todos os mistérios e contradições do universo e da vida. Portanto, refutá-lo por meios intelectuais produziria resultados significativos. Há relatos frequentes de debate entre Agostinho e um professor maniqueu, dos quais Agostinho foi sem dúvida sempre o vencedor. Eventualmente, em grande graças aos esforços e aos escritos de Agostinho, o maniqueísmo desapareceu no norte da África. Preste bem atenção, quem foi o causador da extinção do maniqueísmo e não que ajudou a trazê-lo para dentro do cristianismo foi Agostinho. Ou seja, os esforços, os escritos de Agostinho, o maniqueísmo desapareceu no norte da África graças a Agostinho. Ok?
Então, é bem diferente desse quadro que é mostrado aí por Martinez e Nathan Rufino. Bem, eventualmente, em grande parte, então eles fizeram desaparecer, e Agostinho fez desaparecer do norte da África, quando anos depois, tendências dualistas semelhantes surgiram, como os Bogolins e Algimaneses, na Idade Média, ou entre outros que hoje seguem especulações semelhantes à dos maniqueus e gnósticos. O pensamento e os escritos de Agostinho forneceram material abundante para refutar tais tendências. No entanto, embora suas polêmicas sobre os maniqueus tenham dominado os primeiros anos da produção intelectual de Agostinho, logo outros detalhes eclipsaram este. A primeira foi a sua controvérsia com os donatistas, a qual devemos nos voltar agora. Então ele vai no próximo capítulo, ele fala sobre os donatistas. Mas o que é interessante é que o pensamento e os escritos de Agostinho forneceram material abundante para refutar tais tendências. Com quem ficar, né? Com Flávio Martinez ou com o grande historiador Justo Gonzalez? Senhoras e senhores, vimos o retrato de Agostinho através da pena de Justo Gonzalez, né? São documentos primários. E agora, Martinez, o que você me diz sobre isso? Embora que ele não seja um apologista, o Justo Gonzalez, ele mostra a verdade sobre Agostinho, tá bom? É lógico que Martinez ele não vê os vídeos de outras pessoas, como ele mesmo diz nesse vídeo aí. Senhores e senhoras, se ele não vê vídeos dos seus opositores, ele nunca vai conhecer as suas falácias históricas e distorções que ele faz, embora que ele deve fazer isso de uma maneira espontânea, né? E o site dele, a gente vê recheado dessas coisas, né? Dessas falácias históricas, como dizendo, por exemplo, que os reformadores eram intolerantes com as imagens que tinha na Igreja Católica, pois as derrubavam. Agora a pergunta é, tinha que deixar as imagens de escultura lá nas igrejas? É isso que ele queria? Então quando os crentes entrariam naquela igreja, eles viriam aquelas imagens de Pedro, do apóstolo Paulo, será que era certo então? Então você vê essas falácias históricas que estão recheadas em seu site e nos seus vídeos. Nós devemos nos atentar para o seguinte: ao invés de Martinez e Nathan Rufino, que deveriam abandonar as suas falácias, ele diz que tem nojo daqueles que alertam sobre os seus erros. E olha, se for preciso, eu já disse e vou repetir, eu vou falar para o Paulo, vocês cuidam Paulo, Áureo, vocês cuidam das outras seitas? Tem o Custódio para cuidar do Adventismo, o Gleison, então, e eu vou ficar só com o Calvinismo. Se precisar, eu faço até um mestrado nesse negócio aqui, só para vocês. Porque alguém tem que se levantar contra vocês no Brasil aqui para abaixar a bola de vocês. Ou para murchar pelo menos um pouquinho essa bola. Porque vocês são de dar nojo. De dar nojo. A verdade é que, sentindo nojo ou não, as verdades foram apresentadas nessa série onde Justo Gonzalez demonstra os argumentos de João Flávio Martinez e Nathan Rufino que estão equivocados. É lógico que nem Martinez e Nathan Rufino vão ler obras que existem na América, né, sobre Agostinho de Hipona. Evidente, né, pessoal? Evidente. Eles vão procurar mais ler no português mesmo, as obras que são passadas em língua portuguesa. Nathan Rufino, que lê em inglês, não vai ler para vocês obras que dizem verdade sobre Agostinho, tá bom? Mas só o que lhe interessa. Quando um ladrão ele cai nas notícias da imprensa brasileira, esse ladrão ele vira vítima da sociedade. Mas você, que é leitor de Nathan Rufino e Flávio Martinez, né, e ouve, né, o que eles dizem nos seus vídeos, você não vai poder dizer para Deus que você foi vítima da sociedade. Afinal, o conhecimento está aí, disponível para todas as pessoas. Tá? Ouvir Flávio Martinez e Nathan Rufino é como ouvir Bart Ehrman. Parecem muito eruditos, conhecedores,
e tem um linguajar de prata, mas o veneno sempre está escondido ali, atrás de suas línguas. Se previna, leia obras em inglês e saiba a verdade sobre a história da igreja. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe. Então, gente, eu estou aqui fazendo pela verdade o que as seitas e até calvinistas fazem pela mentira. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Aí o pessoal diz assim, Natan, mas Kenneth Hagin não era herege? Bom, se ele era herege, eu também sou. Pessoalmente, ou contra o Rodrigo Silva, pessoalmente, ou contra o Leandro Quadros, ou contra quem quer que seja. Só que eles têm que parar de mentir. Não podem continuar essa mentiraiada toda. E se vai discutir comigo, eu vou pegar e vou mostrar. Ó, tá escrito aqui. Você tá mentindo, meu amigo. Tá escrito aqui. E eu não tenho problema de enquadrar um indivíduo se ele tá mentindo. Aí, Thales, esse é meu jeito. Sabe, um amigo meu lá de Rio Preto fala que eu sou o ratinho da apologética. Eu acho que é uma maldade com o ratinho. Já foi Gargamel, agora o ratinho da apologética. Então, assim, o que eu tenho que pôr na mesa, cara, eu ponho na mesa. Mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá